Como o Espírito Santo te mostra que seus planos são maiores que os seus. Você já parou para pensar que muitas vezes somos prisioneiros dos nossos próprios planos? Passamos a vida inteira criando metas, estabelecendo objetivos e desenhando o futuro que desejamos. Mas quantas vezes esses planos não se frustram? A verdade é que somos seres limitados, com uma visão limitada. E muitas vezes o que planejamos não é o que Deus tem reservado para nós. O Espírito Santo não está aqui para fazer os nossos planos se realizarem. Ele não vem simplesmente para dar certo aquilo que idealizamos. Ele quer mostrar que os planos de Deus para nós são infinitamente maiores, mais poderosos e transformadores do que qualquer coisa que possamos criar com nossas próprias mãos. Desde o início da nossa caminhada com Cristo, nos é dada uma promessa maravilhosa, a promessa do Espírito Santo, o Consolador, que nos guia e nos capacita. Quando permitimos que Ele guie nossos passos, somos conduzidos para além dos limites da nossa compreensão e daquilo que achávamos ser possível. O Espírito Santo não apenas ilumina o nosso caminho, mas nos ensina a ouvir a voz de Deus e a discernir os seus planos para nós. Planos que muitas vezes superam nossas expectativas e sonhos mais ousados. Hoje você pode estar enfrentando uma luta, um dilema, uma crise de identidade, ou apenas uma sensação de estar perdido no meio de tantas escolhas e possibilidades. Mas há uma verdade que nunca muda. Os planos de Deus para a sua vida são maiores do que você pode imaginar. O Espírito Santo deseja te ajudar a ver isso. Ele quer que você enxergue não só o que está diante dos seus olhos, mas o que Deus tem preparado para você. Quando você entrega seus planos ao Espírito Santo, Ele começa a transformar a sua visão, a sua mente e, o mais importante, o seu coração. O maior obstáculo para vivermos os planos de Deus é a nossa insistência em controlar o nosso destino. Estamos tão focados no que achamos ser melhor para nós que nos fechamos para a grandiosidade que Deus preparou. Por isso, neste vídeo, vamos juntos entender como o Espírito Santo pode te mostrar que, ao entregar os seus planos, você receberá algo muito maior e mais glorioso. Vamos aprender a permitir que Ele guie cada passo, cada decisão e, principalmente, cada sonho. Este é um convite para você se abrir para uma jornada de transformação, onde, ao invés de lutar para realizar os seus próprios planos, você começa a caminhar no fluxo do plano perfeito de Deus para a sua vida. Você está pronto para deixar o Espírito Santo te guiar? Vamos descobrir juntos como Ele pode te mostrar que seus planos são infinitamente maiores do que os seus. Quando seus planos falham, o Espírito mostra o plano perfeito de Deus. Há momentos na vida em que tudo o que planejamos simplesmente desmorona. Os nossos esforços, muitas vezes, parecem ser em vão. E é nesse momento, quando nos vemos no abismo da frustração e do desespero, que o Espírito Santo começa a agir de uma maneira poderosa. Quando os nossos planos falham, quando as portas que tentamos abrir permanecem fechadas, o Espírito nos convida a enxergar a situação com novos olhos. A falha, muitas vezes, não é um sinal de derrota, mas uma oportunidade divina para alinharmos os nossos desejos ao plano perfeito de Deus. Nós, seres humanos, temos a tendência de planejar de acordo com nossa compreensão limitada do que é melhor para nós. Estamos sempre em busca de estabilidade, segurança e sucesso. Porém, quando as coisas não acontecem como esperávamos, podemos nos sentir perdidos. É nesse momento que o Espírito Santo entra em cena, oferecendo uma perspectiva mais ampla, revelando que os planos de Deus para nós são muito mais profundos e completos do que aquilo que imaginávamos.
Muitas vezes, as falhas são simplesmente o meio que Deus usa para nos redirecionar para algo maior, algo mais alinhado com o propósito eterno que Ele tem para nossas vidas. O Espírito Santo não vem apenas para nos consolar quando algo dá errado. Ele vem para nos ensinar a ver as oportunidades que se escondem por trás da aparente derrota. Quando entregamos os nossos planos ao Espírito, Ele começa a revelar um caminho que, inicialmente, pode parecer incerto ou até doloroso, mas que nos conduz a uma vida de propósito e de realização plena. Deus não é limitado pelas nossas falhas ou pela nossa incapacidade de controlar as circunstâncias. Ele usa exatamente essas situações para mostrar que os seus planos são muito maiores do que os nossos. Talvez hoje você esteja vivendo uma situação que parece um fracasso. Talvez seus planos não tenham dado certo e você esteja se sentindo perdido ou sem direção. Mas saiba que o Espírito Santo está pronto para te ajudar a entender que o que você vê como fracasso, na verdade, é apenas uma etapa para que o plano perfeito de Deus se manifeste em sua vida. Não é hora de desistir. É hora de confiar e deixar que o Espírito te guie para além das suas limitações. A grandeza de Deus se revela quando deixamos de lutar para realizar os nossos próprios planos e passamos a confiar no poder do Espírito para nos levar aos lugares onde nunca imaginamos que poderíamos chegar. Quando você entrega os seus planos ao Espírito Santo, Ele não apenas reorganiza o que foi perdido, mas Ele traz à tona algo mais grandioso, mais alinhado com o coração de Deus. Ele transforma o que parece ser um erro em uma oportunidade para que a glória de Deus seja manifestada na sua vida. Não tema os seus fracassos, pois através deles o Espírito Santo te guia a algo muito maior e mais precioso. Deixe o Espírito Santo mostrar que o seu plano perfeito já está em andamento. E tudo o que você precisa fazer é se render à sua direção. O Espírito não muda os seus planos, Ele os transforma. Quando pensamos nos planos de Deus, muitas vezes imaginamos que Ele vai nos tirar do caminho que estamos trilhando, mudando completamente nossa direção. No entanto, o Espírito Santo não precisa mudar os nossos planos. O que Ele faz é uma transformação profunda no interior de nossas intenções. Ele pega aquilo que já está em nós e nos ajuda a alinhá-lo com a vontade de Deus, purificando, refinando e ampliando a visão que temos para nossas vidas. Às vezes, buscamos tanto mudanças externas, mudanças no ambiente ao nosso redor, que nos esquecemos de que o maior trabalho de Deus começa dentro de nós. Quando entregamos nossos planos nas mãos do Espírito Santo, Ele não os apaga, Ele os aperfeiçoa. Ele não exclui nossos sonhos, desejos e aspirações, mas os integra ao plano de Deus de uma maneira mais profunda e eterna. O que parecia ser um simples desejo de sucesso ou estabilidade passa a ser uma missão mais ampla, com uma visão que transcende o que conseguimos entender. Deus não quer nos levar para longe do que já planejamos. Ele quer nos conduzir para a versão mais elevada desse plano. Muitas vezes, ficamos presos ao medo de que nossos planos pessoais estejam fora do controle de Deus, ou que nossos sonhos sejam pequenos demais para Ele. No entanto, o Espírito Santo nos ensina que Deus não despreza nossas aspirações. Ele as transforma. Ele pega nossos planos falíveis e lhes dá um propósito eterno. O que você achava que era o melhor para a sua vida, o Espírito faz com que seja mais completo, mais impactante e mais alinhado com o propósito divino. Você pode pensar que o seu plano é grandioso, mas quando o Espírito Santo entra em cena, ele o amplia e o transforma em algo ainda mais belo. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar em nós, ele transforma não apenas o que fazemos, mas a razão pela qual fazemos. Ele muda nossos corações, molda nossos pensamentos e nossas atitudes,
fazendo com que nossas ações reflitam mais da glória de Deus. A transformação do Espírito não é uma mudança superficial, mas uma renovação interna. O Espírito Santo vem para transformar as nossas intenções de dentro para fora, para que possamos viver uma vida que esteja completamente em harmonia com o plano perfeito de Deus. Essa transformação não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo, uma jornada diária de entrega e confiança. À medida que permitimos que o Espírito Santo nos conduza, ele começa a mudar nossos planos sem que nem mesmo percebamos. A grandeza de Deus é que ele pode pegar os seus sonhos, desejos e planos e os elevar a um novo nível, um nível que você nunca imaginou ser possível. O Espírito Santo pega tudo o que é bom em você e o transforma para refletir a vontade de Deus de uma forma mais gloriosa. Você não precisa temer os ajustes que Deus faz em sua vida. Ao invés disso, confie no poder do Espírito Santo para transformar seus planos, tornando-os mais alinhados com a vontade de Deus. O Espírito Santo não destrói seus sonhos, ele os restaura e os leva a um nível mais profundo. Quando você entrega seus planos a Ele, não apenas renuncia ao controle, mas também recebe a direção divina que vai além das suas limitações humanas. E assim, você começa a ver seus planos se transformarem em algo muito maior do que você jamais poderia ter alcançado sozinho. Você não precisa entender completamente, apenas confiar no processo do Espírito. A confiança no Espírito Santo é muitas vezes desafiada pelo nosso desejo de ter controle absoluto sobre tudo. Queremos entender cada passo, cada decisão, e muitas vezes nos perguntamos: será isso o plano de Deus para mim? No entanto, o Espírito Santo nos ensina que não precisamos ter todas as respostas ou ver o quadro completo para seguir a direção de Deus. O maior teste da nossa fé é confiar no processo, mesmo quando não compreendemos tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Andar com o Espírito é um convite para confiar no tempo e na sabedoria de Deus. O Espírito Santo age no nosso interior, revelando aos poucos o caminho, muitas vezes não de uma forma imediata ou visível. Isso pode ser desconfortável, pois o ser humano, por natureza, busca segurança e clareza. Mas a confiança no Espírito é um ato de fé que nos leva a descansar em seu plano divino, mesmo quando o caminho à frente parece nebuloso. A caminhada de fé exige que a gente permita que o Espírito conduza sem a necessidade de entender cada detalhe. Às vezes, ele nos guia por um caminho que não compreendemos de imediato, mas no final, vemos que ele estava nos preparando para algo muito maior. Isso acontece com frequência nas nossas vidas. Olhamos para uma situação e naquele momento não conseguimos enxergar o propósito. Porém, ao olharmos para trás, vemos claramente como o Espírito Santo nos guiou e preparou cada passo. Ele nos pede para confiar em seu timing, mesmo quando não temos certeza de onde ele está nos levando. A verdade é que não podemos viver plenamente na dependência do Espírito se insistirmos em entender tudo o que ele está fazendo. Precisamos aprender a confiar em sua sabedoria infinita, reconhecendo que ele conhece o futuro muito mais do que nós. Esse processo de confiar é um passo crucial para a transformação que o Espírito deseja fazer em nossas vidas. O Espírito Santo está sempre trabalhando nos bastidores, moldando-nos, nos preparando e nos conduzindo para o propósito de Deus. Mesmo quando não entendemos, podemos confiar que Ele está conduzindo nossos passos para algo maior do que imaginamos. Confiar no Espírito não significa ficar passivo ou sem ação. Significa agir com fé, mesmo sem ver todos os resultados. Significa caminhar em obediência, mesmo quando o próximo passo não é claro. Quando fazemos isso, experimentamos uma paz que vai além do entendimento, pois sabemos que Ele é fiel e está nos guiando em cada momento.
Mesmo que a estrada seja cheia de incertezas, podemos confiar que o Espírito Santo nunca nos deixará sem direção. A chave aqui é entender que o processo de ser guiado pelo Espírito não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar plenamente na sua direção, mesmo quando ela não é imediatamente clara. À medida que caminhamos com Ele, nossa confiança aumenta e a clareza sobre o seu plano se torna mais evidente. E assim, aprendemos a descansar no fato de que o Espírito está em controle de nossas vidas e que o que Ele planeja é sempre melhor do que o que poderíamos planejar sozinhos. O Espírito Santo como o arquiteto dos seus sonhos e desejos. Muitas vezes, passamos a vida tentando realizar nossos próprios sonhos e objetivos, baseados em nossa visão limitada do que é bom para nós. No entanto, ao caminhar com o Espírito Santo, começamos a perceber que Ele não apenas guia os nossos passos, mas Ele também é o arquiteto dos nossos sonhos mais profundos e das nossas aspirações. O Espírito Santo conhece a verdadeira essência dos nossos desejos e é capaz de moldá-los de acordo com o plano perfeito de Deus para nossas vidas. À medida que nos entregamos a Ele, nossos sonhos se alinham com a vontade de Deus e se tornam algo muito maior do que poderíamos imaginar. O Espírito Santo não apaga os nossos sonhos, mas os refina, os aprimora e os transforma para que se tornem parte do propósito divino. A chave para isso está na nossa entrega e na nossa confiança. Quando nos submetemos à sua liderança, Ele começa a nos mostrar que os nossos sonhos não são apenas os nossos, mas são também os sonhos que Ele plantou em nossos corações. O Espírito Santo age como um arquiteto divino, moldando os nossos desejos e transformando-os em uma obra-prima que glorifica a Deus. Não são mais apenas os nossos planos, mas a realização de algo que reflete a sua vontade. Em muitos casos, isso significa que o Espírito nos chama a desistir de planos que achamos importantes para nós, mas que, na realidade, nos afastam do propósito maior que Ele tem para nós. À medida que aprendemos a seguir a sua direção, começamos a ver que o que parecia um sonho distante se torna uma realidade muito mais rica e gratificante do que imaginávamos. O Espírito Santo nos ensina que a verdadeira realização não está em alcançar os nossos próprios objetivos, mas em ver os nossos sonhos se fundirem com os sonhos de Deus para nós. A transformação do desejo humano para o desejo divino é um processo contínuo de rendição. À medida que andamos com o Espírito, Ele nos revela mais do plano de Deus para as nossas vidas, e é nesse processo que nos tornamos mais alinhados com o propósito eterno de Deus. Isso não significa que todos os nossos desejos desaparecem, mas que somos capazes de ver os nossos sonhos de uma nova perspectiva. Uma perspectiva onde a vontade de Deus tem primazia e onde nossos desejos são moldados para se alinhar com sua visão. O Espírito Santo não só nos guia, mas Ele também nos capacita a viver de acordo com os sonhos que Deus plantou em nossos corações, ampliando nossa visão e dando-nos forças para seguir em frente, confiantes de que Ele é o arquiteto de nossa vida. Quando começamos a ver o Espírito Santo como o arquiteto dos nossos sonhos, não mais lutamos para alcançar os nossos objetivos sozinhos. Em vez disso, confiamos plenamente nele, sabendo que Ele está trabalhando dentro de nós para nos levar a um futuro cheio de esperança, propósito e realização. Não importa o quão grande ou pequeno seja o sonho, quando deixamos o Espírito Santo ser o arquiteto, Ele nos leva para além do que podemos imaginar, revelando que a sua visão para as nossas vidas é infinitamente maior e melhor do que qualquer coisa que poderíamos planejar por conta própria. Quando você não sabe o que fazer, o Espírito revela o próximo passo. Na vida, enfrentamos momentos de incerteza,
Momentos em que o caminho à frente parece obscuro, onde não sabemos qual direção tomar e nos sentimos perdidos. Às vezes, passamos tanto tempo procurando respostas, procurando sinais, mas a verdade é que o Espírito Santo nos guia, não necessariamente através de respostas completas, mas através de pequenos passos. Quando não sabemos o que fazer, o Espírito revela o próximo passo, nos dando clareza e direção quando tudo parece incerto. Este processo exige fé, paciência e confiança em Deus. A caminhada com o Espírito Santo não é sobre entender todos os detalhes, mas sobre dar um passo de cada vez, sabendo que Ele está nos guiando. Em muitos momentos, o Espírito não nos dá o mapa completo da jornada, mas Ele nos diz: confie em mim, siga este passo e eu te guiarei para o próximo. E à medida que damos esse passo, algo incrível acontece. Começamos a perceber que não estamos sozinhos, que Ele está conosco a cada passo e que Sua presença nos guia de forma suave, mas firme. Muitas vezes é difícil entender por que não recebemos todas as respostas de imediato. Mas o Espírito Santo nos ensina que a jornada de fé não é sobre obter todas as respostas instantaneamente, mas sobre confiar em cada momento e saber que Ele está conosco, nos guiando de forma cuidadosa e atenciosa. Em vez de nos preocuparmos com a jornada inteira, o Espírito nos chama a focar no passo à frente, dando-nos a confiança necessária para seguir em frente. É nesse processo de entrega diária que aprendemos a discernir a voz do Espírito. À medida que caminhamos com Ele, começamos a reconhecer seus sussurros, seus gestos silenciosos, nos guiando para o próximo passo. A verdadeira sabedoria do Espírito não está em mostrar um caminho sem obstáculos, mas em nos ajudar a passar por cada obstáculo, nos dando as ferramentas necessárias para enfrentá-los com fé e confiança. O Espírito revela o próximo passo, não como uma grande revelação, mas como uma direção clara e firme, uma bússola que nos ajuda a manter o curso, mesmo em tempos de incerteza. O Espírito não nos deixa sozinhos nos momentos de confusão. Ele não apenas nos mostra o caminho, mas nos dá paz para seguir. E isso é o que significa caminhar com Ele, a confiança de que mesmo quando não sabemos o que fazer, o Espírito Santo está lá para nos orientar, não apenas para nos dar direção, mas para nos dar a coragem e a fé necessárias para seguir o caminho que Ele preparou para nós. O Espírito Santo abre portas que você nem sabia que existiam. Às vezes, nos limitamos a um conjunto de possibilidades que podemos ver e entender. Criamos nossos próprios planos, baseados no que já sabemos e no que podemos controlar. No entanto, o Espírito Santo nos ensina algo fundamental. Existem portas que nem sabíamos que estavam lá, oportunidades que estão além da nossa visão imediata, além da nossa compreensão limitada. Ele é o guia que nos leva a lugares inesperados, onde as possibilidades são infinitas e nos permite ver além do horizonte que fixamos para nós mesmos. Neste capítulo, exploraremos como o Espírito não apenas nos direciona para as oportunidades visíveis, mas também nos leva a territórios desconhecidos, lugares de grande potencial e bênção que nunca teríamos considerado. Ele abre portas que nos desafiam, que nos tiram da nossa zona de conforto e muitas vezes essas portas nos conduzem a um destino muito maior do que poderíamos imaginar. O Espírito Santo, com sua sabedoria divina, conhece cada caminho que devemos seguir, cada decisão que precisamos tomar, e Ele nos leva a oportunidades que de outra forma permaneceriam ocultas. É importante entender que, ao seguir o Espírito, muitas vezes Ele nos guiará para lugares que estão além da nossa capacidade de entender ou planejar. O que parece ser um desafio ou uma mudança inesperada, frequentemente se revela como uma oportunidade que só pode ser vista por aqueles que confiam completamente em sua orientação.
Isso nos lembra que as portas que Deus abre são sempre melhores do que qualquer plano que possamos criar com nossas próprias forças. O Espírito é aquele que vê o quadro completo, enquanto nós vemos apenas uma parte dele. Quando Deus abre uma porta através do Espírito, Ele não apenas nos oferece uma chance, mas também nos prepara para caminhar por ela. Pode ser uma nova oportunidade de emprego, um novo relacionamento, uma mudança na nossa vida espiritual ou até uma forma inesperada de servir aos outros. O que é importante perceber é que o Espírito Santo nos leva a essas oportunidades, não apenas para que possamos usá-las, mas para que sejamos transformados enquanto caminhamos através delas. Ele nos ensina a ver o mundo com os olhos de Deus, permitindo-nos ver as portas que Ele está abrindo, mesmo quando os outros podem não perceber. À medida que aprendemos a caminhar com o Espírito, a confiança nele se torna nossa chave para explorar novas possibilidades. Cada porta aberta pelo Espírito é uma chance de crescer, de expandir, de testemunhar a grandeza de Deus em nossa vida. E enquanto o mundo pode ter suas próprias ideias de sucesso e oportunidade, para o cristão, a maior oportunidade é seguir a direção do Espírito, sabendo que Ele nos leva para onde Deus deseja que estejamos. Ele é a porta, a chave e o caminho para algo infinitamente melhor do que o que nossos próprios olhos podem enxergar. Como o Espírito Santo transforma os seus fracassos em oportunidades divinas. Ninguém gosta de falhar, mas é importante entender que ao caminhar com o Espírito Santo, nossos fracassos não são o fim da linha, mas o começo de algo novo e transformador. O Espírito não desperdiça nenhum fracasso. Ele tem a capacidade única de pegar aquilo que consideramos derrotas e usá-las para nos levar a algo muito maior. Muitas vezes, é em nossos momentos de fragilidade e fracasso que o Espírito pode entrar de maneira mais profunda e significativa em nossa vida. Quando falhamos, o primeiro impulso geralmente é de desânimo e autojulgamento. No entanto, o Espírito Santo não nos vê da mesma forma. Ele não se concentra no fracasso, mas no potencial que se esconde em nossos corações, mesmo depois de termos caído. Ao invés de nos condenar, Ele nos guia, nos ensina e nos transforma por meio das lições que só um fracasso pode oferecer. Cada fracasso se torna uma chance de aprender, de crescer, de nos aproximar mais de Deus e de ver Sua mão transformadora em ação. Esse processo de transformação começa com uma mudança de perspectiva. O fracasso, sob a ótica do Espírito, não é um sinal de que estamos fora do caminho, mas uma oportunidade para Ele nos refinar. Ele usa nossos erros e desafios como uma forma de nos ensinar algo mais profundo, a nossa dependência de Deus. A verdadeira vitória não é escapar do fracasso, mas permitir que o Espírito use essas experiências para nos moldar à imagem de Cristo. Por exemplo, se você fracassou em um projeto importante ou se teve um erro no relacionamento com alguém, o Espírito Santo pode usar esses momentos para te ensinar sobre paciência, humildade, perdão e perseverança. Ele transforma os erros em pontos de virada. O que poderia ter sido um obstáculo permanente se torna uma lição que impulsiona você para frente. Isso não significa que o fracasso seja algo desejável, mas sim que no reino de Deus nada é desperdiçado. Cada momento difícil tem valor quando colocado nas mãos do Espírito. O Espírito Santo também nos ajuda a ver que nossos fracassos não nos definem. Eles não são o nosso destino final. Ele nos leva além das limitações do passado e nos mostra o futuro que Deus tem para nós. Quando começamos a enxergar nossos fracassos através dos olhos do Espírito, descobrimos que eles são, na verdade, parte do plano maior de Deus. O que parecia ser uma derrota se torna uma parte da nossa história de vitória em Cristo. Em vez de nos rendermos ao medo do fracasso, podemos aprender a abraçar o que Ele quer fazer com isso.
O Espírito Santo quer transformar cada área da nossa vida, inclusive nossos erros, em um testemunho do poder redentor de Deus. A próxima vez que você se deparar com o fracasso, lembre-se, o Espírito Santo é especialista em transformar derrotas em oportunidades divinas para crescimento e renovação. O Espírito te reposiciona em meio à guerra espiritual. A vida cristã não é isenta de batalhas. Muitas vezes nos vemos envolvidos em conflitos espirituais intensos, seja no campo da mente, do coração ou mesmo em nossas circunstâncias diárias. No entanto, quando andamos com o Espírito Santo, ele não apenas nos protege, mas nos reposiciona para uma posição de força e sabedoria em meio à guerra espiritual. Em vez de apenas nos fazer resistir, o Espírito nos ensina a lutar de maneira estratégica e alinhada com a vontade de Deus. Ele nos reposiciona espiritualmente, nos dando a visão para entender onde devemos estar e como devemos agir para alcançar a vitória. Às vezes, a luta não é sobre resistir ao inimigo de forma direta, mas sobre saber onde colocar nossos pés, qual direção tomar e como nos posicionar para experimentar a vitória de Deus. O Espírito não apenas nos guia, ele nos reposiciona, ajusta nossa perspectiva e nos coloca em lugares estratégicos. Em uma guerra, muitas vezes, a chave para a vitória não é apenas a força, mas o posicionamento correto. O Espírito Santo, portanto, não apenas nos fortalece para a luta, mas também nos posiciona para sermos vitoriosos. Ele nos faz entender que enquanto estamos em batalha, não estamos sozinhos. Ele nos dá as ferramentas para saber onde atacar, onde permanecer e, o mais importante, onde esperar o momento certo para agir. Além disso, o reposicionamento espiritual do Espírito Santo pode envolver mudanças em nossas atitudes, pensamentos e práticas diárias. Ele nos desafia a deixar para trás a forma antiga de reagir e nos ensina a depender dele a cada passo. Por exemplo, se anteriormente você se via reagindo com raiva ou medo diante de dificuldades, o Espírito te reposiciona para agir com sabedoria, calma e fé. Ele faz com que você veja as lutas não como um obstáculo, mas como uma oportunidade para ver Deus trabalhar em sua vida. Quando o Espírito Santo nos reposiciona, ele não nos coloca apenas em uma posição estratégica, mas também em uma posição de paz. Muitas vezes, o maior reposicionamento espiritual que podemos experimentar não é uma mudança de lugar, mas uma mudança interna. O Espírito Santo nos ensina a permanecer firmes, confiantes e calmos, mesmo em meio à tempestade. Ele nos posiciona para lutar com confiança e confiança no poder de Deus. Este reposicionamento também envolve uma mudança de mentalidade. O Espírito nos ajuda a ver as batalhas espirituais com uma perspectiva eterna, não apenas com uma visão de curto prazo. Ele nos ajuda a compreender que as lutas que enfrentamos são temporárias e que, ao nos reposicionarmos sob sua direção, estamos construindo uma vida espiritual sólida e eterna. Quando o Espírito nos reposiciona, ele nos prepara para a vitória, não apenas nas batalhas que estamos enfrentando agora, mas também nas lutas que virão. Ele nos prepara para ser mais do que conquistadores, nos permitindo vencer pela sabedoria, discernimento e poder que vem dele. Ele nos posiciona não para sobreviver, mas para prosperar espiritualmente. A armadura que não pesa, mas transforma. Muitos cristãos já ouviram falar da armadura espiritual, mas poucos compreendem sua verdadeira natureza. A armadura de Deus não é um fardo a ser carregado, mas uma transformação que acontece dentro de nós à medida que a vestimos. Quando o Espírito Santo nos guia, ele nos leva a entender que a armadura espiritual não é algo que pesa sobre nós, mas que nos reveste, nos capacita e nos transforma para que possamos resistir ao inimigo e caminhar na vitória. Quando pensamos na armadura de Deus,
Muitas vezes, imaginamos uma série de itens pesados, como um guerreiro se preparando para a batalha. Mas, na realidade, cada peça da armadura espiritual foi projetada para nos dar força interna e sabedoria sobrenatural. Não para ser uma carga, mas para ser um recurso que nos torna mais leves e mais capazes de lutar as batalhas da vida. O capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, todas essas são ferramentas dadas por Deus para nos tornar mais fortes, não mais fracos. O Espírito Santo não apenas nos ajuda a entender o significado de cada peça da armadura, mas também nos ensina a vesti-las com confiança e com a mentalidade de que já estamos prontos para enfrentar qualquer desafio. Quando o Espírito nos guia na aplicação da armadura de Deus, ele nos lembra que ela não é uma vestimenta externa, mas uma transformação interna. Cada peça representa uma mudança de mentalidade e de atitude. A fé substitui o medo, a verdade substitui a mentira, a paz substitui a ansiedade. Por exemplo, o escudo da fé nos protege das setas do inimigo, mas ele também transforma nossa maneira de ver o mundo. Ao tomarmos decisões baseadas na fé, em vez de nos deixarmos dominar pelas circunstâncias, nos tornamos mais resilientes. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não é apenas uma arma para lutar, mas uma fonte de sabedoria e discernimento que o Espírito nos dá para enfrentar qualquer desafio. A armadura, portanto, é uma metáfora da transformação que ocorre em nosso interior à medida que o Espírito nos guia para nos tornarmos mais como Cristo. Quando o Espírito Santo nos ajuda a vestir a armadura de Deus, ele nos dá uma força interior que não vem de nós mesmos. Não é mais sobre o que podemos fazer em nossas próprias forças, mas sobre o que Deus já fez por nós e em nós. Ele nos dá a coragem de enfrentar os inimigos invisíveis e nos coloca em uma posição de autoridade, não pela nossa própria habilidade, mas pela sua. Cada pedaço da armadura é uma lembrança de que não lutamos sozinhos, mas com Deus ao nosso lado. E que, ao tomarmos uma posição firme, estamos vestindo a realidade da vitória que Cristo já conquistou por nós. Quando andamos com o Espírito, ele nos ensina a usar nossa armadura de maneira prática e significativa. Não se trata apenas de vestir as peças, mas de viver nelas, de permitir que a fé, a verdade e a paz que elas representam se tornem uma realidade viva em cada aspecto da nossa vida diária. A armadura de Deus não é algo que pesa sobre nós, mas uma proteção que nos libera para viver com confiança e poder, quando Ele fala através do silêncio na tua noite escura. A presença de Deus nem sempre se manifesta de forma dramática ou ruidosa. Muitas vezes, no silêncio profundo, no meio da nossa noite escura da alma, o Espírito Santo se faz mais presente do que em qualquer momento de conforto ou clareza. Quando estamos em sofrimento, confusão ou solidão, a tendência é esperar respostas rápidas, palavras de conforto, um sinal claro de que tudo ficará bem. No entanto, o Espírito frequentemente age de forma silenciosa, mas profundamente transformadora. O silêncio pode ser assustador. Quando não ouvimos nada, sentimos que estamos sozinhos, que Deus nos abandonou. Mas na realidade, é nesse silêncio que Ele está mais perto do que nunca. O Espírito Santo usa o silêncio como uma ferramenta para moldar nossa fé e nos ensinar a confiar nele, não nas circunstâncias externas, mas em sua presença constante. Às vezes, o que ele nos pede é que aprendamos a estar em sua presença sem a necessidade de respostas imediatas ou de manifestações visíveis. Nesses momentos, o Espírito nos chama a confiar, a descansar na certeza de que Ele já sabe o que estamos passando e que, mesmo sem palavras, Ele está trabalhando em nosso coração. Ele fala não apenas com palavras audíveis, mas com a paz profunda que invade nossa alma, com a certeza silenciosa de que Ele está ao nosso lado.
Esse tipo de comunicação vai além da nossa compreensão racional. Não é sobre entender tudo, mas sobre confiar no processo divino. O Espírito nos ensina a viver com uma paz que não depende da resolução imediata dos nossos problemas, mas da confiança no caráter de Deus e na sua capacidade de nos sustentar. Na noite escura, a voz de Deus pode não ser um grito, mas um sussurro que chega ao fundo do nosso ser dizendo: "Eu estou aqui, você não está sozinho." Esse é o tipo de comunicação que fortalece o nosso espírito, que nos prepara para as batalhas futuras e que nos ajuda a crescer na intimidade com Deus. Quando estamos no silêncio, muitas vezes nos sentimos fracos e vulneráveis, mas é nesse momento que Deus mais profundamente se revela. O Espírito Santo nos guia através desse silêncio, ensinando-nos a ouvir além do que é audível, a sentir a sua presença não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Ele está nos dizendo que a resposta não está no barulho, mas na quietude, na confiança em sua soberania e no entendimento de que Ele é suficiente, mesmo quando não vemos ou ouvimos claramente. A noite escura é um tempo de purificação e preparação. Quando você não tem mais palavras, o Espírito começa a trabalhar no que está mais profundo em seu ser, moldando sua fé, refinando seu caráter e lhe dando forças para continuar, mesmo sem ver a luz no fim do túnel. Ele fala no silêncio, mas a sua voz traz a paz que excede todo entendimento. Esse é o mistério da fé. A quietude que traz cura. O silêncio que fala ao nosso coração de uma forma que nenhuma palavra poderia expressar. O grito que o céu entende. Quando estamos no meio da dor, no coração de uma luta intensa, pode parecer que nossa oração não está alcançando o céu. Muitas vezes não sabemos nem como orar e as palavras nos falham. No entanto, há um tipo de oração que vai além das palavras. Algo que o Espírito Santo compreende e que, de fato, é mais poderoso do que qualquer eloquente discurso que possamos oferecer. É o grito interior de um coração quebrantado, a oração sem palavras que vem da profundidade da alma. Deus não precisa de palavras perfeitas para nos entender. Ele conhece o que há dentro de nós antes mesmo de pronunciarmos uma única palavra. O Espírito Santo entende o grito silencioso de dor, de desespero ou de necessidade. Quando não sabemos o que dizer, quando as palavras falham, o Espírito é capaz de traduzir nosso sofrimento, nossas frustrações e nossas ansiedades em uma oração perfeita. Ele leva nossas aflições até o trono de Deus, apresentando-as de uma forma que o Pai pode compreender, e isso é o que importa. Esse grito não é apenas de desespero, mas também de esperança. O Espírito, mesmo quando as palavras nos faltam, nos lembra que nossa dor não é o fim. Quando você sente que sua oração é apenas um sussurro perdido no vasto universo, saiba que o Espírito Santo toma esse sussurro e o transforma em uma intercessão poderosa. Ele é o elo entre a nossa fraqueza humana e a força do céu. Ele nos ensina que, mesmo na nossa limitação, a oração ainda tem poder. Ele pode interpretar o grito silencioso da nossa alma e apresentá-lo ao Pai com autoridade e amor. O Espírito Santo é o intercessor que não apenas conhece as palavras de nossa oração, mas também o contexto do nosso coração. Quando você grita em dor, ele entende, e mais, ele se une a você nesse grito. Ele é aquele que te carrega, que te sustenta e que apresenta a sua dor de uma maneira que o Pai sempre compreende. Isso nos mostra que, independentemente de quão fracos ou perdidos possamos nos sentir, não estamos sozinhos. O Espírito Santo é o nosso consolador, aquele que traduz nossa dor em oração. Ele não apenas nos ouve, mas ele fala por nós, apresentando nossas necessidades de uma maneira que Deus já entende. Esse tipo de oração vai além da linguagem humana. Ele transcende qualquer limitação e alcança diretamente o coração de Deus.
Quando você grita e não sabe como colocar em palavras o que está sentindo, o Espírito Santo pega esse grito e o transforma em intercessão. Ele não só entende a dor, mas também sabe como trazê-la para o propósito de Deus. Ele leva nosso sofrimento e o transforma em uma ferramenta de crescimento e de transformação espiritual. O céu ouve o seu grito. O Espírito Santo ouve cada clamor, cada suspiro e traduz tudo isso de maneira que, quando menos esperamos, o alívio chega, a paz vem e as forças são renovadas. Quando o céu entende nosso grito, nossa fé é restaurada, pois sabemos que não estamos sozinhos na nossa luta. Quando você só quer desistir, Ele segura sua mão. Há momentos na vida em que tudo parece perdido, quando as forças se esgotam e a única vontade que resta é desistir. Os desafios parecem insuperáveis, as dificuldades intransponíveis, e o cansaço mental e emocional consome nossas energias. É nesses momentos de extrema fraqueza que o Espírito Santo se faz presente de uma maneira especial. Ele não nos abandona quando mais precisamos dele. Pelo contrário, ele segura nossa mão. Este capítulo revela um dos aspectos mais profundos e reconfortantes da caminhada com o Espírito. Em nossos momentos de fraqueza, quando o peso da vida nos derruba e a esperança parece distante, o Espírito Santo é aquele que nos sustenta. Ele se aproxima, não como um espectador, mas como um companheiro ativo, pronto para nos erguer quando caímos. Não é uma força distante ou impessoal, é uma presença viva e carinhosa que nos envolve e nos conduz quando estamos à beira de desistir. Muitas vezes, o Espírito não intervém removendo a dor ou a luta, mas sim nos dando a força necessária para enfrentá-las. Ele não tira os desafios, mas ele torna possível enfrentá-los. Quando estamos prontos para lançar a toalha, quando achamos que não há mais nada a fazer, ele nos dá uma razão para continuar. Sua mão firme nos guia através da tempestade, não porque ele nos livra dela de imediato, mas porque ele caminha conosco, lado a lado. Nos momentos de crise, o Espírito nos ajuda a lembrar que a luta não define quem somos, mas é uma oportunidade para nos aproximarmos mais dele. Quando sentimos que estamos à beira do abismo, ele nos segura, lembrando-nos de que nossa identidade não está no nosso fracasso, mas em Cristo. Ele nos chama a olhar além da dor do momento presente e a ver a luz no fim do túnel, uma luz que brilha mais intensamente por causa da nossa caminhada ao lado dele. A experiência de ser sustentado pelo Espírito Santo não é sobre não sentir dor, mas sobre saber que não estamos sozinhos nela. Quando ele segura nossa mão, ele nos dá a confiança de que não precisamos enfrentar nossas batalhas com nossas próprias forças. Quando nossas forças falham, as forças dele são mais do que suficientes. Ele não apenas nos ajuda a resistir, mas nos faz mais fortes do que nunca. Nos momentos de desespero, quando as palavras nos faltam e o coração se vê sobrecarregado, o Espírito Santo se torna nossa fortaleza. Ele nos guia com delicadeza, nos abraça com carinho e nos carrega através da tempestade. Ele está conosco, nos segurando pela mão e não nos deixa ir. Ele nos garante que mesmo quando não conseguimos mais caminhar, ele nos carrega até o outro lado da luta. A vitória que não é aparente, mas é eterna. A vitória que o Espírito Santo nos conduz a alcançar nem sempre é visível ou imediata. Muitas vezes, a ideia de vitória que temos em mente é uma vitória palpável, uma mudança visível nas circunstâncias que reflete diretamente a nossa oração ou esforço. No entanto, o tipo de vitória que o Espírito nos oferece vai além do que podemos ver com os olhos humanos. Ele nos guia em uma vitória que não se mede pelas vitórias temporárias e circunstanciais, mas pela mudança eterna que ele opera em nós. Esta vitória espiritual é algo mais profundo e transformador. É a vitória sobre o nosso próprio eu,
a vitória sobre as limitações que colocamos em nosso próprio caminho, a vitória sobre o medo, a ansiedade e a dúvida. Muitas vezes, o Espírito Santo nos leva a lugares onde as vitórias externas são adiadas, mas o trabalho interno é realizado de forma radical. Ele nos ensina a ver as vitórias não pelo que conseguimos alcançar, mas pelo quanto conseguimos nos render ao seu plano eterno para nossas vidas. A vitória que o Espírito Santo nos traz não é sobre ganhar em comparação com os outros, mas é uma vitória que reflete a conquista do reino de Deus dentro de nós. Ele nos ensina a valorizar o processo e não apenas o resultado. Muitas vezes o maior triunfo não é ver a situação mudada de imediato, mas ver o nosso coração transformado e mais alinhado com a vontade de Deus. A verdadeira vitória se dá no momento em que entregamos nossos planos ao Espírito e Ele os transforma, de modo que nossa confiança, fé e caráter sejam moldados à imagem de Cristo. A vitória não é sempre a ausência de problemas, mas a presença constante do Espírito nos guiando através deles. Ele nos dá a força para perseverar, a sabedoria para discernir e a paz para descansar, mesmo quando as circunstâncias parecem gritar o contrário. Essa vitória é eterna porque é fundamentada em Cristo, não em nossas circunstâncias temporárias. Ele nos chama a ver além do que é visível e a confiar que, mesmo nas lutas mais intensas, a vitória já foi ganha na cruz. Quando o Espírito Santo nos guia, ele nos lembra de que o maior triunfo não está em evitar o sofrimento, mas em ser transformado por ele. Ele não promete uma vida sem dificuldades, mas promete estar conosco em cada uma delas, nos dando a vitória que nunca poderá ser tirada de nós. A vitória do Espírito Santo não é uma vitória passageira, mas um selo eterno que marca nossas vidas para sempre, refletindo a luz e o poder de Cristo em cada batalha que enfrentamos. A paz que chega antes da saída é uma das maiores lições que o Espírito Santo nos ensina. A paz que Ele nos oferece não é condicional às nossas circunstâncias, mas uma paz que precede a solução dos problemas. Frequentemente buscamos a paz depois de ver a saída de uma situação difícil, acreditando que a paz só vem quando tudo está resolvido. No entanto, o Espírito nos chama a experimentar essa paz enquanto ainda estamos no meio da luta, antes de ver qualquer mudança visível. Essa paz não é uma fuga dos problemas, mas uma confiança profunda de que Deus está no controle, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. O Espírito Santo nos oferece uma paz que vai além do entendimento humano. Ela nos envolve e nos acalma, mesmo em meio a tempestades emocionais ou físicas, porque sabemos que a nossa segurança não está nas circunstâncias, mas na presença constante de Deus. Quando o Espírito Santo entra em ação, ele não espera até que todos os nossos problemas sejam resolvidos para trazer paz. Pelo contrário, ele nos ensina a descansar nele, mesmo quando a solução ainda está distante. Ele nos mostra que a paz que vem de Deus é uma parte essencial da nossa fé, porque ela nos permite seguir em frente sem medo, sabendo que, independentemente do que aconteça, Deus está conosco. Essa paz não é um simples estado emocional, mas uma atitude do coração que reflete a confiança em Deus. Ela nos permite andar por fé, não por vista, e nos dá a coragem de enfrentar cada novo desafio com a certeza de que a vitória está garantida, não por nossa força, mas pelo poder de Deus. O Espírito Santo nos ensina a descansar na verdade de que Ele já venceu. E isso nos dá uma paz que transcende qualquer situação. O grande poder dessa paz é que ela não depende da ausência de problemas. Pelo contrário, ela é mais intensa quando nos encontramos no meio da dificuldade, porque ela nos faz lembrar que nossa esperança não está no fim da batalha, mas no Senhor que luta por nós.
O Espírito Santo nos guia a experimentar essa paz em cada etapa da nossa jornada, não importa o quão difícil a estrada possa ser. A verdadeira paz que o Espírito nos dá vai além da compreensão humana. Ela não é superficial, mas profunda e permanente, criando uma fundação sólida em nossos corações. A paz do Espírito nos prepara para enfrentar os desafios com serenidade, porque sabemos que no final a vitória de Deus é certa. Ele está conosco, não apenas no fim da luta, mas durante todo o processo, nos dando paz que nos fortalece e nos capacita a continuar. Você não saiu da guerra, mas agora luta com um general dentro de você. A luta não desaparece quando aceitamos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Na verdade, a guerra continua, mas há algo fundamentalmente diferente. Antes você estava sozinho na batalha, enfrentando desafios com suas próprias forças. Agora você tem um general ao seu lado. E, na verdade, dentro de você. O Espírito Santo não apenas acompanha, mas habita em você, transformando sua luta em uma jornada de vitória. Esta é a verdadeira força do Espírito. Ele não é apenas uma ajuda externa que você chama quando precisa. Ele é um parceiro constante que reside dentro de você, guiando, fortalecendo e capacitando. Quando você aceita o Espírito Santo, você ganha não só um companheiro, mas um comandante. Ele conhece a batalha, conhece o terreno e, mais importante, conhece a vitória. Ele não apenas te orienta, mas te equipa com tudo o que você precisa para resistir ao inimigo e conquistar a vitória. A presença do Espírito Santo em você muda tudo. Onde antes você sentia medo, agora há coragem. Onde antes você se sentia fraco, agora há poder. Onde antes você estava perdido, agora há direção. Ele traz clareza no caos e força no momento de fraqueza. Mesmo quando os desafios não desaparecem, você percebe que não está mais lutando de maneira isolada. Você agora tem a força de um general que sabe exatamente como conduzir você à vitória. Quando você se encontra em uma batalha, é fácil pensar que está sozinho, que os obstáculos são grandes demais, que a carga é pesada demais para carregar. Mas com o Espírito Santo em você, cada batalha se torna uma oportunidade de ver o poder de Deus se manifestando. Ele nos ensina a lutar com sabedoria, com discernimento, com uma confiança que não vem de nós mesmos, mas dele. O Espírito Santo nos guia em estratégias espirituais, que nos ajudam a conquistar o que, em nossa própria força, seria impossível. A verdadeira vitória não vem apenas de derrotar os inimigos ao nosso redor, mas de como enfrentamos cada batalha com a confiança de que, no final, a guerra já foi vencida. Cristo já derrotou a morte, e o Espírito Santo em nós nos lembra disso a cada momento. Cada desafio, então, é uma oportunidade de ver Deus se mover, de experimentar o poder de sua presença, de ser fortalecido por Ele. O general que habita em você não apenas te guia na batalha, mas ele também te prepara para cada combate. Ele conhece suas limitações e fraquezas, mas ele não te abandona. Ele transforma sua fragilidade em força, sua vulnerabilidade em coragem. Quando o Espírito Santo habita em você, ele se torna a sua vitória. Ele não apenas luta por você, mas ele se torna a razão pela qual você pode lutar com esperança. Ao final, a luta continua, mas você não está mais sozinho. A vitória não é apenas um destino futuro, ela já começou em você. O Espírito Santo te ensina a caminhar com fé, a viver com confiança e a lutar com a certeza de que você já tem a vitória. A guerra nunca será a mesma quando você tiver o general, o Espírito Santo, dentro de você.